Uruguaiana, bom dia a todos os nossos amigos ouvintes do seu programa Bom Dia Uruguaiana. Estou me chegando com alegria, com tranquilidade em Cristo Jesus, nesta agradabilíssima manhã de terça-feira, dia 14 de outubro de 2025. Exatamente, pontualmente, 7 horas da manhã, vamos juntos com você, até 7 horas e 30 minutinhos da manhã. Há um programa onde as catureta cantam, os gatinhos miam, os cachorrinhos latem, enquanto a graça, a glória e a misericórdia de Deus recai sobre nós, os passarinhos revoam nesta manhã. Nós estamos aqui levando a você meia hora, 30 minutos de alegria, de paz, com a palavra de Deus e também com a nossa maior roda do mate, este chimarrão ou mate, como você quiser, que se espalha pelo Brasilzão afora. Claro, com toda certeza, este mate é com aquela erva. Vamos começando então a nossa roda do chimarrão, se espalhando pelo Brasilzão afora, enquanto você vai se achegando, vai se posicionando no trabalho, em casa, no carro, ou até mesmo numa parada de ônibus que está pelo Facebook. Você já vai se achegando, pode comentar, pode compartilhar, pode mandar um olá daí que eu mando, claro, meu olá daqui. Vamos então juntos com você, se ligando, dia 14 de outubro de 2025, terça-feira, pontualmente 7 horas e 1 minutinho da manhã. Vamos com o nosso mate então. Bah, mas que mate, hein? A minha mãe, a pastora Maria Eloá de Barros Sanches, já se chegando com tranquilidade. Bom dia, minha mãe, um abraço para a senhora, aí no bairro Ipiranga, na rua João Alder Silva 822. E vamos indo com tranquilidade. Hoje é terça-feira, manhã agradabilíssima na cidade de Uruguaiana, e você aí na sua cidade, no estado que você está, que seja abençoado. Missionária Jurema Macedo, pastor Luiz Benedito, um abraço para vocês, para sua família, o ministério que vocês estão aí congregando, um abração e obrigado aí pela audiência. A tia Vera Abade, claro, já chegou, já fez o chimarrãozinho, com tranquilidade, se chegando, aumentando o volume do telefone. Alô, bom dia, tia Vera Abade, um abraço para a senhora. Maria Borges, Loreci Borges, a Larissa, toda a família ouvindo a programação. Um abraço aí para toda a gurizada. Igreja Missionária Palavra do Evangelho, localizada no bairro Ipiranga, na rua João Alder Silva, número 822, é no bairro Ipiranga, na rua paralela a Setembrino de Carvalho. E assim nós vamos indo, pastor Rudimar Santana Cabral, da Igreja A Vida em Cristo. Alô, bom dia, um abraço, obrigado pela participação. E assim nós vamos com tranquilidade. Web Esperança, alô, bom dia, irmão Félix. Em Santa Catarina, na cidade do Rio dos Cedros, meu cunhado Antônio Alcides Schonevaldi, alô, bom dia. Para tua esposa Janete Schonevaldi, filho Kevin, filha Gabriela, em Pomerode, em Santa Catarina. No Rio dos Cedros, pastor Anderson Brum, a minha cunhada, a pastora Tânia Schonevaldi Brum, toda a família que está aí em Rio dos Cedros. Um abraço aí a todos daí aqui do Rio dos Cedros. Lá em Santa Catarina também, na cidade de São Francisco, está o Lucas Schonevaldi. Alô, meu sobrinho Lucas Schonevaldi, um abraço para ti, para toda a tua família aí em São Francisco, né? No estado de Santa Catarina. E assim nós vamos indo com tranquilidade, com alegria, tomando aquele mate, com aquela erva, e aí levando a você meia hora de alegria, né? Marquito Pofalo, alô, bom dia, Marquito Pofalo, um abraço para ti, para toda a família. O Mauro Helder dos Santos e sua família, a Mariusa Franchini e família, um abraço para Dona Maria Nelly, lá na Vila das Chácaras, né? Isso, Dona Maria Nelly, a mãe aí do Mauro Helder dos Santos. Vamos lá, Mariusa Franchini, vão comentando, compartilhando, mandam um ok. Claro, temos também no YouTube, né? Temos chegando a 250 vídeos no YouTube. Você se inscreva lá, é Pastor Leandro Sanches. Você se inscreva no YouTube e você terá aí à sua disposição mais de 200 vídeos lá no YouTube. Vão tomando este mate porque a hora vai passando e aqui você não perde a hora, porque a hora tem que ser certa, certa tem que ser a hora. E são exatamente 7 horas e 5 minutinhos da manhã.
E o Valdir Cardoso, alô Valdir Cardoso, a sua esposa irmã Iraci Cardoso, o filho Nicolas, a filha Jennifer, que Deus abençoe vocês. Aqui no bairro Cidade Nova, né? Bastante gente também. No bairro Cidade Nova. Valdir Cardoso, bom dia, obrigado pela participação, abraço para toda a família. Bah, mas que mate, mas que erva, hein? E aqui nós estamos com tranquilidade. Terça, quinta e domingo, os cultos na IMP, Igreja Missionária Palavra do Evangelho, localizado no bairro Ipiranga, na rua João Lima Silva, 822. Vai comentando para me fazer o teste se está aparecendo nos comentários. Eu acho que hoje não sei, às vezes tem um botão que não sei o que acontece, que não aparece nos comentários. Só depois que eu vou passar para o YouTube que eu vejo. Mas enfim, você que está comentando aí, obrigado pela participação. Um abraço para você e para toda a tua família. Pastor Jefferson Maciel, bairro Nova Esperança 2. Pastor, isso. Marcos Mancilha, Ministério Resgatando Almas. Alô, bom dia. Pastor Fernando Vargas, lá no Ministério Tempo de Semear Pedra Edificada, no bairro João Paulo II. Isto. E do lado do bairro João Paulo II está o bairro Salvador Faraco. A minha irmã, pastora Cláudia Vanessa Sanches Nazezeno. Meu cunhado, pastor Jesus Antônio, meu sobrinho João Lucas, meu sobrinho Samuel Elias, bairro Salvador Faraco. Luiz Cândido, sua esposa Ângela, alô, bom dia, Luiz Cândido, um abraço, obrigadíssimo aí pela tua participação conosco na programação, isso, claro. E aí nós vamos indo, chimarreando, mateando com a gauchada, gurizada, sempre tomando aquele mate. Anderson Vicente aí em Camboriú, Tassiano e Vicente em Camboriú, o Luiz Vieira aí em Balneário, né? Isso, Luiz Vieira sempre compartilhando, sempre curtindo a programação aí em Balneário. Marinho Ferreira também sempre compartilhando, curtindo lá em Blumenau, Marinho Ferreira, sua esposa Karina e toda a família. E assim nós vamos indo com tranquilidade. Enorico Knipoff em Alvorada. Em Caxias do Sul, meu irmão Alexandre Sanches, minha cunhada Ana Soares de Oliveira Sanches e família. Em Chapecó, meu irmão Marcelo Sanches. E bastante gente se chegando com aquela tranquilidade. Isso, tem mais gente. André Miller na Vendinha, em Triunfo. Um abraço, André Miller. Que Deus abençoe vocês aí, a esposa e toda a família. Vamos para a hora, não podemos se perder da hora. 7 horas, 7 minutinhos da manhã, terça-feira, 14 de outubro. Estamos chegando já no meio do mês de outubro, 14 de outubro, terça-feira. Alô, bom dia, Brasilzão. Se ligando conosco na programação, Valdair Silva aqui na Cidade Nova, né, claro. O taxista da Praça Farroupilha, João Luiz Zucchetto. E aí nós vamos indo com tranquilidade. A minha mãe já se achegou, claro, com tranquilidade, tomando aquele mate. O Marquito Pofalo, bastante gente. O Luiz Carlos Valau, alô, bom dia. Luiz Carlos Valau, Rita Rios Valau, aqui no bairro Cidade Nova, né? Isto. Em Santa Maria, Edenilson Carvalho Cogo e família. João Sotelo e a minha cunhada Cleusa Chonevalde Sotelo em Santa Maria. O Santa Mariense também se liga conosco, né? O Márcio Sotelo. E bastante gente se ligando conosco aí em Santa Maria. Você pode mandar o teu olá, o teu ok, daí que eu mando o meu ok daqui. Olha, os comentários não estão chegando, não sei se eu apertei algum botão, mas com certeza depois vai aparecer os comentários. Mas vai comentando, vai testando aí o YouTube e a Facebook, não está aparecendo o comentário. Vamos tomar este mate, porque o telefone está marcando 7 horas 9 minutinhos da manhã e nós já estamos aí no horário da palavra de Deus, porque o horário é horário, né? Você sabe que eu gosto de cumprir na linha, na reta, o horário. Claro, sempre o horário tem que ser cumprido, né? Senão não precisava existir aí o relógio. Então, são 7 e 9 da manhã, vamos tomar este mate. Enquanto você procura, se você tiver a oportunidade, o livro de Filipenses no capítulo 1, a partir do versículo 28. Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 28, você pode buscar aí na tua Bíblia. A IMP está em fase de construção,
tá? Graças a Deus estamos andando. Você é nosso convidado aos domingos, né? Domingo às 19 horas da noite. Vamos lá então? Mas olha aí, Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 28, né? Recostamos a cuia que roncou nesta manhã e conferimos a hora, 7h10, com aquela tranquilidade. Nós já vamos então para a palavra de Deus que está em Filipenses 1, 28, que diz exatamente assim: e que em nada estáis intimidados. Vamos, você veja que a palavra de Deus é tão, podemos dizer assim, é tão emocionante, é tão tremenda. A palavra de Deus é estupenda, que cada frase, eu até mesmo, somente algumas palavras, já nos traz uma determinação, já nos ensina muita coisa. E eu aqui, vendo aqui só estas partes aqui, ó, são 3 frases, e que em nada estáis intimidados, né? São poucas palavras. O que é uma intimidação? Intimidação vem de uma afronta. Por exemplo, alguém afronta você dizendo: olha, se você fazer desse jeito, eu vou fazer algo contra você. Eu vou pressionar você, vou denunciar você, vou acusar você, vou enfrentar você, ao ponto de o outro lado ou a outra pessoa ficar com medo. E aí ela se retrai, ela se intimida e aí ela recua. Então, a intimidação vem de uma afronta, de um medo que alguém coloca em você. E a Bíblia diz que aquele que é vencido pelo medo, ele se torna escravo do medo. Por exemplo, numa grande guerra, aquele que é derrotado, ele se torna escravo de outro país. Por que as guerras? Porque o país quer tomar conta de outro. Aí o país resiste até o quanto pode. E se ele se entregar, ele vai ser escravo. As pessoas vão começar a fazer parte daquele país que o derrotou na batalha. Mas através do quê? De uma intimidação, através de ataques de armas bélicas, de armas pesadas, eles vão intimidando aquele país menor para que aquele país se recue, tá? E se intimide e se entregue. Então veja que só essas palavras aqui nos dá muito entendimento. E que em nada estáis intimidados. De repente você não esteja sendo intimidado, que bom, mas de repente na tua casa, no teu trabalho, na tua família, você vê pessoas que são tímidas, que se amedrontam. Por exemplo, você conhece pessoas que têm medo de subir num shopping, uma escada rolante. Elas olham aquela enorme escada rolante subindo automaticamente, não entendem como aquilo acontece, e elas se intimidam, e aquele medo não deixa elas experimentarem como é subir numa escada rolante, porque elas estão intimidadas por aquilo que estão vendo, e então a intimidação não deixa elas verem a realidade que é subir numa escada rolante. Assim, aquelas pessoas que se intimidam ao verem um elevador, elas pensam: olha, se eu subir neste elevador, o elevador vai trancar, eu vou ficar preso no elevador. E aí elas, antes mesmo de as verem, experimentarem algo, o medo oprime elas não experimentam. Assim é o medo. O medo oprime as pessoas ao ponto de elas não experimentarem as coisas boas da vida. E o inimigo, ele está aí para intimidar, para que nós não alcançamos algo que nós queremos. Então, no mundo espiritual, a intimidação acontece para que nós venhamos a ter medo de seguir a Jesus, que nós venhamos a desistir da nossa salvação, porque não é fácil buscar a salvação, não é fácil seguir a Jesus. Por isso que a Bíblia diz que poucos seguem fielmente a Jesus, porque não é fácil. Tem as adversidades diárias, tem as intimidações no trabalho. Quantos não são intimidados no trabalho? Ah, olha lá o crente. Na escola, olha o aluno crente.
Tem que sentar na frente porque não pode se misturar com os outros porque ele é crente. E tudo isso intimida as pessoas e elas muitas vezes se amedrontam e deixam o caminho. Pois aqui a Bíblia está dizendo que em nada estejamos intimidados pelos adversários. Agora, podemos aqui também entender que existem dois tipos de adversário. O adversário que a gente não vê, que é o pior de todos, que é o adversário no mundo espiritual, que estão nas hostes celestiais, e aquelas pessoas que se deixam ser usadas pelos inimigos. Ou seja, às vezes pessoas que a gente conhece que de repente nos atacam, ou sem mais nem menos, ou falam para você, ou falam para alguém que você conhece, atacaram elas. Quantas pessoas chegam, olha pastor, falaram isso, eu fiquei tão triste. São ataques dos adversários que intimidam as pessoas e fazem elas parar. De pessoas que não têm o Espírito de Deus e deixam que o Espírito do mal invada a corpo e a vida deles, e eles começam ali a se tornar adversários das pessoas sem muitas vezes perceber. Por isso que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra o corpo e contra o sangue. Por quê? Porque essas pessoas não têm o Espírito de Deus. E se elas não têm o Espírito de Deus, o Espírito do mundo, o Espírito contrário, o Espírito das trevas, age no coração delas, endurecendo o coração, tirando a paz delas, até o ponto de elas começarem a atacar e não querer ver você feliz, ou não querer ver você em paz, e começa então a tentar uma intimidação. E aí muitas pessoas caem. Pastor, porque falaram isso, pastor, porque me olharam mal, pastor, porque passaram na rua, não me cumprimentaram, e se acham intimidadas pelo adversário. Então, veja aqui, em que nada estejamos intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição. Por que eles são nossos adversários? Porque o nosso Deus, para eles, é perca de tempo. Eu sei porque quando eu era do mundo, eu nunca me levantei contra Jesus, nunca me levantei contra crente. Eu apenas não acreditava. Então hoje eu entendo que muitas pessoas, elas atacam, elas não têm paz, não têm alegria, não porque elas querem, mas porque elas não têm Jesus. Elas não acreditam em Jesus. Elas ainda não abriram o coração para Jesus. Então veja que para eles Cristo é uma perdição. Mas se eu for para a igreja eu vou deixar de fazer isso, se eu for para a igreja eu vou virar fanático, se eu for para a igreja eu vou deixar de reencontrar minha família, de me unir com a minha família. Não é isso. Quando a gente vai para Cristo, a gente aprende a se comportar diante de uma sociedade, diante da família, diante do trabalho. A gente muda o nosso ato, o nosso modo de reação, a gente muda. Então, só que o Satanás ele está aí para intimidar você diante desta grande batalha espiritual que nós estamos travando antes da volta de Cristo. E muitas pessoas estão caindo pelo medo, pela intimidação, pela vergonha, pela timidez. Elas não deixam Deus usar a boca delas para falarem deste amor de Jesus. Então veja, aqui para eles é uma prova evidente de perdição, mas para nós outros é uma prova de salvação. E isto é da parte de Deus. Enquanto eles creem e querem viver a vida desregrada, uma vida mundana, podemos dizer assim, enquanto para eles o mundo é salvação, para nós Cristo é a ressurreição e é a prova da salvação, e que vem isto da parte de Deus. Então por isso que Satanás ele tenta, através de usar pessoas, muitas vezes que estão perto de nós, para nos atacar, para dizer, esta igreja, aquele pastor, aquele irmão, aquele isso, aquele aquilo. E por incrível que pareça, as pessoas acreditam mais nas pessoas que não têm Deus do que nas pessoas que têm Jesus. Eu sei, não é de agora que eu sou pastor. Eu já preguei para muitas crentes que não acreditaram. E preguei para muitas pessoas que não tinham Jesus e eles ouviram. Então, a luta, ela existe. Só que nós temos que enfrentar de frente. Não podemos, vem a luta, pastor, e agora? Depois que eu resolver meu problema, eu venho para a igreja. Pastor, depois que eu melhorar, eu venho para a igreja.
Pastor, depois que a minha casa se restaurar, eu vou para a igreja. Não, tem que vir com a casa do jeito que está. Está doente, aí é que tem que correr para a igreja. Está com problema familiar, aí é que tem que correr para a igreja. Então, qual é a forma que Satanás intimida? Ah, estou doente, não vou para a igreja. A minha casa está sendo destruída, não vou mais para a igreja. Minha família está sendo desestruturada, não vou. Por quê? Porque depois que melhorar, eu vou. Não, vai do jeito que está. A Bíblia diz, venha do jeito que está. Está doente, está ansioso, está chorando, está preocupado. Vinde a mim, eu tenho a vocês a fonte de água viva. Só que o inimigo, ele está aí para o quê? Para intimidar aqueles que são os filhos da promessa de salvação, que vem da onde? Da parte de Deus. Está ali no finalzinho do 28. Ó. Para vós outros é a prova de salvação, e isto vem da parte de Deus. Então, a salvação está mais perto do que nunca. Nós é que temos que o quê? Lutar e não nos intimidar. Está de frente para o problema? Enfrenta ele. Seja um enfrentador de problemas. Não deixe o problema intimidar você. Não deixe uma palavra que sai muitas vezes da boca de uma pessoa, sem mesmo muitas vezes ela pensar, amedrontar você. Ah, porque você vai naquela igreja, aí você, é verdade, não vou ir mesmo. Aí você tem que dizer, não, o negócio é o seguinte, se você não gosta de ir na igreja, se você não quer ir na igreja, não me peça a mim, porque eu não vou me intimidar por palavras negativas e vou ir fazer aquilo que está no meu propósito, no meu coração. Nunca se intimide, eu nunca me intimidei. E eu tenho testemunhos fortes de tudo que já aconteceu. Pessoas que estão à minha volta viram tudo o que aconteceu no ministério que eu estava, no ministério que eu estou até hoje. Sempre temos coisas para... Tem gente que, pastor, o senhor fala porque eu falo porque eu tenho experiência. Eu falo porque não sou pastor de agora. Vai fazer 20 anos que eu prego, sou pastor titular, e eu já vi e já enfrentei tanta coisa, mas eu nunca me intimidei. As pessoas chegam, tu tem que fazer isso. Não, você faz o que você quiser. A mim você não me manda. A mim eu sei o que eu tenho que fazer. Não adianta me dizer o que eu tenho que fazer, porque o que eu tenho que fazer, eu pergunto para Deus. E se Deus quer que eu faça, eu faço. Não é aquilo que o homem quer que eu faça. Claro que se a pessoa vir me dá um conselho, pastor Leandro, olha, que tal eu faço, eu escuto conselhos de qualquer pessoa. Agora, nunca deixo palavras de ninguém me intimidar ou dizer que não vai dar certo. Pastor, porque o ministério não adianta querer dizer que não vai dar certo, porque eu vou para frente. Eu ando para frente, eu não me intimido, porque eu sei que às vezes as pessoas nem querem falar isso. Mas o espírito imundo toma conta delas e elas acabam falando, e a Bíblia diz que a flecha lançada e a palavra falada não volta para trás. Depois que lançou a flecha, ela não volta. Aí depois que falou, pastor, me arrependi de falar, pode até ter se arrependido, pedir perdão, mas falou. Só que nós não podemos guardar aquilo que é ruim. Uma das maiores maneiras de nós não se intimidar é não guardando palavras negativas no nosso coração. Falaram que eu não vou dar certo, falaram que eu não vou conseguir. Deixa que fale. Eu sempre digo assim, deixa que fale. A boca foi feita para falar. Só não se intimida. Você acha que quantas vezes não me disseram, pastor, esse ministério não vai andar, esse ministério não vai dar certo? Milhares de vezes. E você acha que eu dei ouvido? Estou nem aí. Agora, eu sei que eu tenho um Deus. Eu sei que a Bíblia diz, não se intimides pelos adversários. Porque eu sei que, para mim, a prova de salvação vem da parte de Deus. Por isso que eu estou de pé hoje. Por isso que você precisa ficar de pé. Porque se você não se intimidar, você vai ver a reestruturação da tua casa. Você vai viver a cura de pessoas que para o homem é impossível. Você vai ver o teu filho te pedindo perdão. Você vai ver a tua família se unindo. Mas você precisa lutar. Você não pode de maneira nenhuma se intimidar pelos adversários, porque Cristo Jesus lá naquela cruz, ele nos transformou em pessoas mais que vencedoras. Seja feliz, não se intimide, vá à luta, busque o teu objetivo, alcance o teu propósito em Cristo Jesus e seja feliz nesta terça-feira. Que Deus abençoe grandemente a tua vida nesta manhã. Olha a hora, 7 horas e 24 minutinhos da manhã. Compartilha esta palavra, comenta, manda um olá daí, manda um olá daqui. Agora apareceram os comentários ali, nós vamos ler os comentários. Tá bom? Os comentários.
E a Mariusa Franchini, mandei um alô para tua mãe, né? A dona Maria Nelly. Lembra a dona Maria Nelly lá na Vila da Chácara de anos, né? Que bom quando a gente tem pessoas que a gente tem no coração, né? Então, Mariusa, quando tu vê a tua mãe aí na Vila da Chácara, manda meu olá para ela, né? Pergunta se ela lembra. Lembra, mãe, do Leandro que vinha aqui, coisa e tal? Tá, Mariusa? Um abraço pra ti, pro Franquinho e pra tua família. Valau, como é que tá, meu garoto? Tranquilo. Bom dia, bispo, na escuta. Deus nos abençoe. Obrigado, Valau, que bom. Eu fico faceiro quando vejo meus ouvintes, que eu posso conversar com eles, né? Então, a Mariusa Franquinho, bom dia, paz do Senhor Jesus, paz, Mariusa, um abraço pra ti, bom trabalho pra ti, pra toda a tua família, né? O Alex Sanches na vendinha. Alô, meu garoto, como é que tá? Teu guri tá bem? Tua família? Um abraço aí para todos que perguntarem por nós aí. Se alguém perguntar onde que anda aquele pastor, aquela pastora, aí tu diz, lá no Facebook, pregando a palavra. Tá, meu sobrinho? Alex Sanches, um abraço para ti, obrigado. Sempre que tem oportunidade, vem tomar aquele mate aí conosco. Pastor Anderson Brum, como é que tá? Como é que tá o povo aí, hein? Rio do Cedro, um abraço, minha cunhada pastora Tânia, para todo o povo aí. Uma hora dessa, Deus sabe todas as coisas, vamos tomar aquele mate com aquela erva. Um abraço aí, hein? Rio dos Cedros. Bom dia, vamos ver o comentário aqui. Bom dia. Vamos pegar o comentário aqui. Vamos conseguir aqui. Bom dia, paz seja convosco, Bispo Leandro. Obrigado, pastor Anderson Brum. Valdir Cardoso, alô, garoto. Como é que tá? Um abraço pra ti, pra esposa, pra gurizada, pros filhos. Um abração. Obrigado, Valdir. Bom dia pra ti também. Um abraço. Que Deus abençoe a cada um de vocês. É assim o programa, com tranquilidade, com alegria, interagindo, conversando com as pessoas. Às vezes eu digo assim, às vezes a gente conversa com as pessoas 1 minuto, né? E como é valioso, né? Às vezes a gente fala, mas eu ando sempre correndo, mas 1 minuto que você pare e diga, ô Paz, como é que tá? Um abraço, que bom que te vê, e aí tudo se torna melhor, né? Então que Deus abençoe a tua vida, obrigado sempre por compartilhar e acreditar naquilo que vem de Deus, tá bom? Vamos lá então? Mas que mate, tá roncando esta coisa. Agora sim, vamos conferir a hora, porque nós temos compromisso. Senhor Jesus Cristo, grande e poderoso Deus, obrigadíssimo por nos fortalecer através da Tua Palavra. Grato estamos por não nos intimidarmos pelos nossos adversários, mas prosseguirmos em frente em busca do nosso objetivo e nosso propósito. Abençoa o trabalhador da granja, da chácara, da fazenda, da estância. Abençoa, Pai, o pequeno, o grande, o microempresário. Abençoe o Espírito Santo de Deus, cada professor, cada aluno que estão hoje indo e se preparando para a escola. Abençoa, Pai querido, agora aqueles que estão longe da família, aqueles que estão trabalhando longe, aqueles que estão trabalhando perto, leva eles com segurança até o trabalho. Espírito Santo de Deus, abençoa nossas autoridades políticas, desde o nosso presidente da República, até o sucessor, o assessor de cada vereador, de cada estado, de cada município deste Brasil enorme. Abençoa, Pai, nossa autoridade de segurança. É muito importante, Pai, que elas estejam preparadas para salvar e apoiar as pessoas. Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal. O nosso exército brasileiro seja abençoado em Cristo Jesus nesta manhã. E é o que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família. Vamos ver que horas são agora, porque com certeza estamos em cima do laço, como diz a gauchada. Em cima do laço, 7h28, virando o ponteiro para 7h29, vamos lá mais um lá. Que bom rever pessoas, né? Conversar com você, trazer a palavra de Deus. Depois você não se esqueça de se inscrever lá no YouTube, né? Lá no YouTube, porque o vídeo do Facebook, ele fica exatamente 30 dias e depois se apaga. Aí, pastor, quero ouvir uma mensagem do dia tal que eu lembrei aqui. Você vai lá no YouTube, busca lá a data, ou se você não lembra, vai buscando lá e você vai ter aí a mensagem que você quer, tá bom? Então vamos indo então, com tranquilidade. Se Deus quiser, for da vontade dele, da graça dele, da misericórdia dele, quero estar com você amanhã. Que horas, Bispo Leandro? 7 horas da manhã, com o programa Bom Dia Uruguaiana. Um abraço então do Bispo Leandro Sanches, o pregador de Uruguaiana. Até amanhã!